E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no podcast de hoje nós vamos falar aqui do livro Discipulado, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir a Jesus, do Mark Dever, um livro da série 9 Marcas, aqui da série Construindo Igrejas Saudáveis. Hoje a gente vai abordar o tema de maneira geral, mas também vai falar aqui de como esse livro é útil para nos ensinar sobre ele, e quem vai nos ajudar nessa conversa é o Tiago Guerra. Se você quer entender mais sobre o que é discipulado, como fazer, como superar as maiores dificuldades, como você, como um cristão, pode fazer discipulado com os seus irmãos na igreja e como a igreja pode tentar implementar o discipulado, além de muitas outras questões relacionadas a esse tema importantíssimo da vida cristã. Então, você precisa adquirir e ler esse livro e também ouvir a nossa conversa de hoje. Tiago, seja muito bem-vindo ao podcast da Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Prazer é meu, Saor. Prazer também servir a Vida Nova com esse bate-papo que a gente vai ter sobre esse tema super importante. Legal, meu irmão. E como é a primeira vez que você está aqui no podcast, queria te pedir que se apresentasse primeiro para o pessoal que talvez ainda não te conheça. Quem é Tiago Guerra? Como é que tem sido seu ministério, meu irmão? Beleza. Eu sou casado com Raquel, sou há 14 anos já casado com ela. Tenho 3 filhos, Helena, de 8 anos, e Henrique e Julieta, casal de gêmeos de 2 anos e meio, indo para o 3º ano de vida, dando muito trabalho para a gente. Sou um dos pastores da Igreja da Trindade, uma igreja que tem 8 anos. Nós começamos isso em 2015, com trabalho de plantação, em células, etc. E 2017 foi quando nós oficializamos a igreja. E aí eu tenho sido um dos pastores, tenho servido de tempo integral a essa igreja, aqui em São José dos Campos. Tenho ajudado também a Coalizão pelo Evangelho, no trabalho da execução, da direção executiva deles. Sou conselheiro aqui do Glow School, uma escola aqui na cidade de São José dos Campos também, e às vezes leciono em um outro seminário que me chama e tem a coragem de me chamar para lecionar alguma coisa. Muito bom, bastante coisa, meu irmão, e ainda mais com criança pequena em casa. Que Deus abençoe você e conduza a dar conta de tantas responsabilidades. Por isso que os cabelos brancos vão aparecendo, cara, na barba, na cabeça. É isso aí. Ainda que seu cabelo é mais curtinho, né? Ainda que seu cabelo é mais curtinho, já não aparece. Os meus também, cara, estão aparecendo. E olha que eu ainda tô novo, viu? Eu tô aqui com meus 31 anos, mas, cara, já tô ficando cheio de cabelo branco, velho. E parece que depois que eu virei pastor, aumentou assim exponencialmente. Exponencialmente, é incrível. Cara, o melhor são aqueles memes, né? Tipo, estou pastoreando há 5 anos, é um senhorzinho velhinho. Na cola. Eu já vi isso daí, é muito bom, é muito bom. Faz parte aí da vida. Mas, inclusive, a gente vai falar de um assunto extremamente conectado à ideia do que é pastorear, que é discipular. Nós vamos falar aqui a partir do livro Discipulado, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir Jesus, do Mark Dever, um dos livros aqui da série que a Vida Nova lançou, das 9 marcas de uma igreja saudável, a série Construindo Igrejas Saudáveis. E eu acho que mais do que a gente falar agora do livro, é bom a gente já começar pela definição do próprio discipulado. O que significa discipular, Guerra? Boa. Quando a gente pensa em discipulado, há 2 definições possíveis acerca do assunto, né? Então é bom a gente clarificar de que tipo de discipulado a gente está falando. Ficou muito conhecido aqui no nosso país já há um bom tempo, depois que o livro do Bonhoeffer foi traduzido e publicado, chamado também Discipulado, um clássico que a gente tem. E na ideia do Bonhoeffer, de Dietrich Bonhoeffer, discipulado é o ato de você seguir Jesus. Então, muito ligado à ideia de Marcos capítulo 8, de aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nessa ideia de que seguir a Jesus te custa tudo, nessa ideia de que seguir a Jesus você tem que carregar sua cruz, isso é uma possível definição também de discipulado. Então, existe essa vertente do discipulado. Cristãos seguindo Jesus. Ser cristão é ser discípulo nessa ideia. Só que a outra definição, que caminham juntas, mas são coisas diferentes, é a definição de Mark Dever, de que não é só você seguir Jesus, mas é ajudar pessoas a seguirem Jesus. Então, para o Bonhoeffer seria, discipulado é seguir Jesus, para o Dever, discipulado é ajudar pessoas a seguirem Jesus. Então, Dever, no livro que você apresentou, que acho fantástico esse livro, a gente vai falar dele, ele vai trabalhar essa ideia.
Ele não vai trabalhar a ideia de você seguir Jesus, carregando sua cruz, etc. Ele vai trabalhar a ideia de como você pode ajudar pessoas a seguirem Jesus da melhor forma. Legal. Então, na primeira definição, ser cristão, automaticamente você já está envolvido ali no discipulado. Na segunda, você deveria estar, mas não necessariamente é a mesma coisa, né? Interessante. Então, ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Muito interessante. Agora, quando a gente fala dessa segunda definição, ela pode se dividir também, Guerra? Será que a gente pode falar de um tipo de discipulado mais orgânico e um outro mais formal? Ou só existe uma forma de discipular? Sim, a gente pode pensar nas duas categorias, Saor, sendo bem sincero. A própria definição do Dever, quando a gente entrar no livro, vai propor mais ou menos um caminho para a gente com relação a isso. Talvez minha experiência pessoal aqui, né? Eu cresci majoritariamente na minha caminhada cristã numa igreja, e também não só em uma, mas passei por outra, em que quando a gente pensava em discipulado, nós estávamos pensando nesses programas mais formais, que às vezes a igreja tem ali na sua estrutura, e você tem que fazer parte disso que eles chamam de discipulado, né? Eu mesmo, quando estava na Austrália, servindo uma igreja de brasileiros lá em Sydney, eu criei um programa que chamava Lado a Lado. Lado a Lado. E o lado a lado era exatamente isso. Nós pegamos um papel, né? Eu fiz isso dentro do Ministério de Jovens, era um ministério grande ali de uns 70, 80 jovens, e aí a gente pegou um papel e começamos a marcar pessoa com pessoa, por isso que chamava lado a lado. Não ia ter ninguém do Ministério de Jovens que ficaria sem discipulado. Isso é programa, né? Isso é o que a gente está acostumado a ver. Tirando o programa, existe uma parte mais orgânica, ainda que não intencional, não abrindo mão da intencionalidade dela, né? Mas existe um discipulado que é hoje onde eu encorajo a minha igreja a fazer parte, que é essa questão mais orgânica do que do próprio programa em si. Mas eu não acho que a gente deve anular uma pela outra. A depender do ministério, a gente pode falar mais sobre isso, a depender do ministério que a gente está pensando na igreja, né, a faixa etária que a gente está pensando na igreja e etc. Eu não acho os programas ruins, eu só não acho que dá para ficar só com eles. Então acho que uma coisa, a estrutura às vezes do programa vai fomentar o lado orgânico, né, e aí às vezes pode ajudar também. Então, mas dá para pensar nas duas possíveis vertentes aí do discipulado. Interessante. Eu acho que isso também é relacionado ao que a gente vê sobre evangelismo também, de certa forma, né? Você pode pensar em evangelismo numa igreja, uma igreja evangelizadora, quando você tem também programas ali, projetos, talvez um ministério de missões, alguma coisa assim, e a igreja se reúne mais formalmente para sair nas ruas e evangelizar, mas isso não deve anular o evangelismo mais natural, não sei se a palavra adjetiva aqui é natural, mas o evangelismo que vai fluir de cada indivíduo, de entender a importância de pregar o evangelho e ele sair também e evangelizar, mesmo quando a igreja não combinou um sábado evangelístico, né? Acho que é mais ou menos essa distinção aí que a gente está seguindo. Então, não tem um que seja necessariamente melhor do que o outro. O ideal é... O orgânico, ele sempre precisa existir, e o formal, ele também pode ser uma boa soma, até para incentivar mais o orgânico. Seria mais ou menos isso? Eu pensaria por aí. Eu acredito, inclusive, que dependendo do ministério da igreja, volto a dizer, eu acho que vale a pena nós termos um mínimo programa, uma mínima estrutura para ensinar aquelas pessoas a terem esse novo hábito de se voltarem às pessoas, etc. E há de chegar um momento em que eles não precisam mais de uma estrutura, porque eles cresceram na fé, cresceram de idade, na maturidade, e eles conseguem seguir. Legal. Então, eu acho que o programa ele tem o seu lugar, dependendo do ministério que a gente está falando na igreja. Legal. É quase uma autoescola de discipulado, né? Vamos ensinar aqui para os caras saírem aqui discipulando, né? Tomara que a nossa autoescola seja melhor do que a autoescola de carro, né, rapaz? Porque os caras saem da cangueira demais. Mas faz parte. Agora, a gente já meio que respondeu um pouco essa próxima pergunta que eu quero fazer, mas é bom a gente enfatizar e dar uma resposta direta para ela. Por que discipular? Por que discipular é algo tão importante ao ponto do Mark Dever ter colocado como uma das 9 marcas de uma igreja saudável?
Então, se você puder falar para a gente sobre esse aspecto, até talvez falar um pouco mais sobre o livro em si, né? O que é que o Dever quer dizer aqui. Boa, então deixa eu fazer uma breve introdução do livro que o senhor apresentou. Essa aqui é a versão em inglês, né, da Crossway, quando eles lançaram, e aqui é a versão da Vida Nova, que foi traduzida, e toda a série, inclusive 9 marcas, traduzida aí pela Vida Nova. Primeiro assim, Saur, com relação ao autor, Mark Dever, né, porque parece que é um livro desconectado do autor, mas não é. Eu tive a experiência de estar lá na Capitol Hill Baptist Church, a igreja que o Mark Dever pastoreia desde 1994. Ele é pastor desta igreja. Recebeu o convite por nada mais, nada menos que Paul Henry. E numa época em que a Capitol Hill estava precisando de revitalização, o Dever estava em Cambridge, terminando o seu PhD em História Eclesiástica, né? Numa dúvida se ficava na academia ou se viria a ser pastor de igreja, mas quando Paul Henry faz o convite a ele entende que ele deveria ir lá pregar, ele vai, prega, e ele começa a sentir um mover interno no coração, é assim que ele coloca, de que ele deveria pastorear aquela igreja. A história é muito bonita. O Albert Muller, em 93, tinha acabado de assumir a direção do Southern Baptist Theological Seminary, SBTS, e fez um convite para o Dever ser um professor lá de tempo integral. Então o Dever ficou em cima do muro. Nossa, agora o que eu faço? Vou me dedicar à academia ou vou ser pastor de igreja? E ele entendeu no coração dele de que ele deveria ser pastor de igreja. E assim que ele chegou, né, ele chega com muita paciência no pastoreio. Ele tem aquela máxima dele de... como é que é as 4 palavrinhas que ele usa? Preach, pray, love and stay. Então você prega, você ora, você ama e você permanece. Fato é que ele está desde 1994 como pastor da mesma igreja. E essa paciência do Dever que faz com que ele se dedique ao discipulado. Ele já chegou não querendo que a igreja multiplicasse da noite para o dia, tanto é que uma das falas dele é que tudo que cresce rápido dura pouco, então a gente precisa ter paciência nesse processo de crescimento da igreja. Quando ele chega, ele reduz a membresia pela metade, estava 400 e poucos membros, cai lá para 200 e poucos membros, o hall de membros, porque ele faz uma limpa, mostrando ali a integridade dele no ministério. E ele tem um ministério pastoral voltado ao discipulado. Esse é o ponto que poucos conhecem, né, do Dever, né? O livro é a vida do Dever, por assim dizer. Quando você está lá na Capitol Hill, a marca que mais me chamou a atenção das 9 marcas foi o discipulado. Eu lembro quando voltei para o Brasil, o pastor Franklin ainda estava pastoreando comigo, e eu falei, Franklin, se tem uma marca que a gente tem que trabalhar na Igreja da Trindade, isso em 2017, é a marca do discipulado, porque eu fiquei encantado. Primeiro, o discipulado pessoal que o Mark Dever faz com os seus próprios membros. Então ele tem encontros corriqueiros e periódicos com os membros da igreja, normalmente dá um livro, pede para eles lerem e depois devolverem para ele a leitura. Ele vive almoçando e tomando cafés com os membros, principalmente com os líderes que ele está formando. O tempo todo ele está rodeado de gente. Ele não é um pastor sozinho, isolado. Então ele começa a criar essa cultura para a igreja. Termina o culto na Capitol Hill, o pessoal não vai embora. O pessoal fica no auditório e ficam conversando entre eles. Eu lembro de olhar assim do mezanino onde eu estava, e o culto terminou e as famílias todas se juntam e ficam conversando. Saem dali, vão almoçar juntos. Durante a semana estão se encontrando. Então o Dever, ele conseguiu criar uma cultura discipulada dentro da igreja. Por isso que faz sentido esse livro aqui. Isso aqui não é um material que entrou só no papel. Na Capitol Hill, lá a gente tem a experiência de fato, ver a coisa acontecendo, né? Então, essa aqui é uma breve introdução que eu faria sobre o livro. Por que discipular? Respondendo a sua pergunta, ele mesmo vai dizer aqui de 2 motivações bíblicas que a gente tem para discipular. Primeiro, o amor ao próximo,
os 2 grandes mandamentos: amar ao Senhor teu Deus de toda a sua força, entendimento, coração, enfim. Você, então, em primeiro lugar, ama o Senhor, mas você tem que amar o próximo também como a ti mesmo. E você ajudar pessoas a seguirem Jesus é um ato de amor. Então, em primeiro lugar, você faz isso por amor, Dever vai dizer no livro. Segundo lugar, por obediência, não só por amor. Obediência, principalmente pensando lá no texto da Grande Comissão, Mateus 28, de que a gente tem que fazer discípulo de todas as nações. Então, nós temos 2 motivações bíblicas para trabalhar da importância do discipulado na vida da igreja. E, de novo, não é um livro isolado da prática. Isso, o que está aqui está muito ligado à vida do Dever e muito ligado à história da Capitol Hill e o que eles experimentam até hoje lá. Isso é bênção. E é importante essa questão de não ser algo meramente teórico, mas algo vivenciado, algo que flui de uma prática. Porque, na verdade, discipulado faz parte de tudo isso, né? É uma marca vital de uma igreja saudável, mas é uma marca de ser um cristão. Eu diria que é uma marca de ser um cristão saudável, né? Um cristão que está interessado em não só ser beneficiado pela graça do evangelho, mas de espalhar essa graça e fazer com que outros cresçam junto com ele no conhecimento do Senhor e um relacionamento com o Senhor, né? Agora, diante disso, alguns podem perguntar sobre, é importante discipular, temos que discipular, mas quem é esse nós a quem o dever cabe? Quem deve discipular? Talvez um membro da igreja que não tem uma posição específica, um título, uma liderança ali ativa, ele pergunte, eu também tenho que discipular? Quem deve discipular, Guerra? Boa. Dever também vai ter uma sessão no livro dele sobre isso. Eu diria para vocês que não leram ainda o livro, né, para que deem uma olhada com relação a isso, de por onde a gente começa e quem é esse público-alvo. De cabeça aqui, né, se não me falha a memória, e pensando também em textos bíblicos, a família. Então a gente tem que começar isso dentro de casa. Olha, né, o marido com a sua esposa, o pai com seus filhos, né, isso está no texto de Timóteo, de que se a gente não sabe cuidar dos de dentro de casa, então nós negamos a fé, Paulo vai dizer a Timóteo. Aqueles que não fazem o bem, especialmente dentro de casa, então é uma negação da própria fé. Então não pense em discipulado se você não tem discipulado seus filhos, nem a sua esposa, nem aqueles que moram com você. E começa dentro de casa mesmo. Em termos bem práticos, dentro de casa, leitura bíblica e oração, pelo menos. Acho que a gente tem que ter essas rotinas espirituais dentro da nossa casa, em que os nossos filhos estão ao redor da nossa mesa. Salmo 128, eles são esses rebentos ao redor da nossa mesa. A mesa se torna mais do que um lugar de refeição, mas se torna um púlpito dentro de casa. E a gente precisa sempre ter essa consciência, né? Em segundo lugar, expandindo da casa, vai para a igreja local. Fazei o bem a todos, Gálatas 6, especialmente os da família da fé. Especialmente os da família da fé. Às vezes a gente pensa em discipulado, principalmente em Mateus 28, pensando, eu tenho que ir ao mundo, pregar entre as nações, né? E você negligencia as pessoas que estão ali dentro da sua própria igreja local. E a gente pode falar mais discipulado de como é na igreja e pela igreja, né, que a gente discipula. Mas a gente tem que fazer, então, bem a todos, especialmente os da família da fé. Precisamos ensinar dentro da igreja e precisamos praticar isso na igreja. Se você não tem discipulado, então, alguém da sua igreja, você deveria ainda não estar discipulando alguém fora da sua igreja. Seu tempo é limitado, sua atenção é limitada, e você deveria, então, voltar a atenção para a igreja local em primeiro lugar, né? A gente pode falar como fazer isso depois. Terceiro lugar, acho que a questão dos sexos importa, Saor. Então, pensando no texto de Tito, das mulheres mais velhas, discipulando, ensinando as mais novas a serem boas donas de casa, Paulo vai dizer a Tito, né? A serem mulheres piedosas, etc. Então, a gente vê que essa questão dos sexos é importante. Então, normalmente, é ideal que talvez homens discipulem homens, mulheres discipulem também mulheres, e a gente pode pensar assim. E claro, discipular incrédulos, né? Ter encontros intencionais, ter amizades com incrédulos, né? Guardar as suas devidas proporções, para apresentar o evangelho e tentar mostrar o caminho da salvação através do Senhor Jesus Cristo para a vida das pessoas também.
Eu seguiria mais ou menos, que acho que é um princípio da proximidade moral. Qual que é o princípio da proximidade moral? Minha casa, minha igreja e o mundo, né? Então, sempre essa ordem, ela é muito importante da gente seguir. Muito interessante. Porque a gente vê aqui, eu gostei, né, de você ter destacado a questão do discipulado em casa, porque a pergunta, quando a gente fala de discipular, geralmente a gente já foca em igreja, né? Discipular é coisa de fazer igreja. Mas não, você já trouxe a importância do começar em casa, a vivenciar isso, né? O inculcar a palavra na cabeça dos filhos, o tomar conta da esposa como a parte mais frágil e para apresentá-la como santa, pura diante do Senhor. Tem tudo a ver com essa questão do discipulado, né? Mas quando você vai para a igreja também, uma coisa que me chama a atenção é como o que Jesus quer da gente é muito mais do que simplesmente apresentar o evangelho para alguém para ela se converter e pronto. Mas o discipulado em si, né? Porque isso é algo que eu ouço muito. Eu já ouvi gente falando assim, se a igreja não tem um ministério de missões, ela não está cumprindo o que Jesus nos deu a grande comissão. Mas a grande comissão, né, de falar do evangelho é mais do que só de pregar para alguém se converter e dizer, aceitei Jesus. Mas é o fazer discípulos, e isso a gente faz também quando a gente está dentro da igreja e cuidando daqueles da igreja, fortalecendo eles para que eles também possam sair e fazer, né? Então acho que esse é um ponto importante que você trouxe aqui na conversa, a importância de a gente nutrir os de dentro para que então eles estejam capazes de nutrir os de fora. Tudo a ver com esse padrão moral. Sim, eu acho que tem essa ordem, né, bíblica que a gente pensa, mas, Saor, eu diria até mais. Eu diria que a gente cumpre Mateus 28 na igreja e pela igreja. Então, só para tentar explicar para o pessoal por que a gente pensa em Mateus 28, a gente está pensando no texto da grande comissão, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando tudo que eu ensinei a vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês até o fim dos tempos. Sim. E debaixo de toda a autoridade que me foi dada, Jesus diz. Normalmente, a gente pega esse texto da grande comissão e a gente pensa no cristão isolado, fora da igreja, fazendo missão, com uma mochila nas costas, pregando e batizando no campo missionário, numa nação ainda não alcançada. E tudo bem da gente apoiar missionários, missões transculturais, etc. Né? Isso tudo é importante. A Deus por isso. Amém. Só que Mateus 28, dentro do contexto de Mateus, inclusive do livro, ele tem tudo a ver com a igreja local. Né? Por quê? A gente tem que discipular, ensinar o que Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, beleza, o alvo do discipulado é o batismo, ok, mas quem batiza? Quem batiza é a igreja. Primeiro que quem ensina domingo após domingo é a igreja, e quem batiza é a própria igreja. Um cristão não se joga água, e nenhum cristão isolado joga água em alguém e chama isso de batismo, né? Batismo é um ato duplo, é do indivíduo perante o mundo e perante a igreja, mas da igreja afirmando a fé desse indivíduo, né, validando a confissão de fé desse indivíduo. Então, o batismo é um ato da igreja. Então, não pode, em primeiro lugar, significar um cristão isolado fora da igreja, com mochila nas costas, pregando o evangelho por aí. Quando Jesus dá a grande comissão, ele está dando essa comissão para a igreja. Então, aonde que nós vamos ensinar e batizar em primeiro lugar? Na igreja. Por isso que, em primeiro lugar, Mateus 28 se cumpre na igreja. Discipulado acontece, em primeiro lugar, na igreja. E por que pela igreja? Porque conforme a igreja vai pregando e vai batizando, ela está cumprindo o discipulado dela. E a igreja, nesse sentido, a gente vai plantando igrejas e vai cumprindo a grande comissão. Mas não a ideia de estarmos conectados. Acho que uma segunda evidência que a gente tem no livro de Mateus é a promessa de Jesus que ele vai estar com a gente até o final dos tempos. E essa ideia da presença de Jesus, ela está muito ligada a Mateus 18, quando ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei com vocês, no meio de vocês. Então, em Mateus 18, o contexto é igreja, e Jesus fala, olha, eu estou presente com vocês. Mateus 28 não pode significar outra coisa. A presença de Jesus também é a presença dele na igreja.
Então, a melhor maneira de entender Mateus 28 e discipulado, em primeiro lugar, é no contexto da igreja local, né? E aí a gente não pode menosprezar isso, né? A igreja não é uma igreja só um lugar onde... um centro de pregação, né? Mas a igreja, de fato, tem esse aspecto extremamente relacional de vida na vida que a gente precisa valorizar. Na verdade, tudo isso tem a ver com o que significa ser discípulo, né? O discípulo, ele não só... ele diz oi para o evangelho, ele aceita o evangelho, mas ele cresce à imagem e semelhança de Cristo, e isso envolve a importância da comunidade local, da igreja local, cuidando, ensinando, disciplinando, né? Outras marcas aí de uma igreja saudável. Agora, só enfatizando então, quando você cita que o discipulado ele deve acontecer primeiro no de casa, depois na igreja local, depois com os de fora, de certa forma você está incluindo então que o discipulado ele não é só para pastores, ele é para todos, certo? Ele não é só para uma liderança, mas todo mundo tem que discipular e todo mundo deveria ter algum nível de relacionamento onde também está sendo discipulado, seria mais ou menos isso? Perfeito. Todo cristão, ele é um discipulador, todo cristão está influenciando de alguma maneira, positivamente ou negativamente, e todo cristão tem a ordem de amar o próximo e de ensinar acerca de Jesus e formar pessoas à imagem e semelhança de Jesus também. Então, sim, é para todo mundo, né? A gente pode pegar as exortações do Novo Testamento, todas as vezes, dezenas e dezenas de vezes que o Novo Testamento vai falar de uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, está falando para cristãos, né? E normalmente são cartas escritas para as igrejas, que nós cristãos devemos praticar. Agora, Saur, falando como pastor, né? Nós pastores precisamos criar essa cultura. Então, se de um lado é para todos os cristãos, por outro lado, a igreja tem que ver isso na gente. A igreja tem que ver um pastor de fato de gente, de carne e osso, pastor que está do lado de pessoas, que não é quando toca o celular e é o membro da igreja, né? Ele fala assim, depois eu atendo, nossa, isso aqui, nossa, vai me dar um baita trabalho. Esse é o seu trabalho. Você não vai atender o seu amigo de ministério A, B ou C, o pastor importante que está te ligando em primeiro lugar e deixar um membro esperando uma resposta de WhatsApp. A minha urgência em responder, a minha urgência de tempo, a minha urgência de energia, disposição, tem que ser os membros da minha igreja. Não pode ser os meus seguidores na internet, não pode ser os pastores ou a rede pastoral que eu faço parte, as demais igrejas, às vezes, que pedem ajuda. Tem que ser aqueles cristãos que são desconhecidos, que somente a sua igreja conhece através do diretório de membros, mas nós precisamos dar esse exemplo, cara, de coração. Falo isso com aperto no coração, porque às vezes nós vemos que nos faltam exemplos no ministério pastoral de pastores que enchem a sua agenda com pessoas da igreja, né? E acho que essa falta de exemplo faz com que os nossos membros não queiram também seguir o mesmo caminho. Não, perfeito. Isso é uma coisa que realmente é difícil, né? Da gente ver essa cultura do discipulado presente, tanto em alguns pastores em si, mas como em igrejas de maneira geral. Eu pessoalmente, tá? Eu conheço poucas igrejas que realmente estão ali focadas em fazer um trabalho de discipulado, em ensinar os membros sobre a importância dos alélons, dos uns aos outros, do aconselhai-vos mutuamente, todos nós temos que estar ali cuidando uns dos outros. Agora, a pergunta é por que isso? Se é algo tão vital, se é algo que faz parte do que é ser cristão, por que é tão difícil a gente ver igrejas com esse compromisso do discipulado, Guerra? Acho que foi Leandro Carnal que escreveu um livro com a ideia do Arthur Schopenhauer, não foi? Rapaz, você começar com Leandro Carnal para responder a pergunta. Não foi a síndrome do porco-espinho? Que acho que foi ele que escreveu em português, repercutindo a ideia do Schopenhauer, essa ideia da síndrome do porco-espinho, né? Por quê? Por que é difícil? Por que é difícil? Então começa por aí, com a ideia de Karnal, que não é dele. Somos porcos espinhos, né? E qual que é a ideia do porco-espinho? O porco-espinho, quando está sozinho, ele sente frio, né? E ele sabe que não dá para ficar sozinho, que ele precisa se aproximar. Aí ele vai se aproximar, só que ele se aproxima de outro porco-espinho. E quando ele se aproxima de outro porco-espinho, ele sente as dores do espinho.
Aí que ele faz de novo? Então ele se aproxima, ele se separa de novo, porque não dá para doer, não dá para ficar com dor. Aí quando ele fica sozinho, ele está solitário, sente frio, se aproxima, né? E nós, em certa medida, nós somos mais ou menos assim. Quando a gente está sozinho, a gente sente a solidão, sente que não é o ideal, a gente se aproxima. Se aproximar é lidar com espinhos alheios. E a gente vive nesse processo de aproximação e distanciamento, né? Hoje, com a tecnologia, nós achamos um meio de aproximação, mas ao mesmo tempo eu posso me distanciar se eu pegar meu celular e ficar olhando para ele. Eu me privo um pouco, deixo essa pessoa falando sozinha, porque eu estou perto, mas eu estou distante ao mesmo tempo. A gente achou um meio de se aproximar com um certo distanciamento, mas dói em nós. Quando você vai se envolver com pessoas, quando você vai entrar na vida de gente, permitir que pessoas entrem na sua vida, você está assumindo cicatrizes que não são suas, você está assumindo espinhos que não são teus. E esse processo é extremamente dolorido. Mas a mensagem do Evangelho é que Cristo recebeu uma coroa de espinhos, que ele não merecia. Ele também foi perfurado por você, porque ele se envolveu com você, porque ele amou você. Então a gente não deveria fugir dos espinhos. Mas é uma dificuldade, Saul. É difícil para a pessoa falar, cara, eu já tenho tantos problemas, sério mesmo que você quer que eu ainda assuma a carga do outro? Sim, o nome disso é discipulado, o nome disso é Gálatas capítulo 5, levar as cargas uns dos outros. Exato. Então a gente precisa disso, mas é difícil, a carga é pesada, não é fácil. Segundo lugar, cultura do consumismo dentro da igreja. A gente está mais habituado em consumir e não em dar, não em se doar. Sacrifício para nós é uma palavrinha que parece que não bate com a visão de boa vida, né? A visão que eu tenho para mim é sempre eu sendo servido no futuro, distante de pessoas, com uma casa ampla, com os passarinhos cantando, mas não me sacrificando, não morrendo por alguém. Até o final da minha vida, imagina, eu quero descanso. É a graça que acomoda, né? Para muitos, essa tem sido uma má compreensão da mensagem do Evangelho. É a graça que me salva sem ser por minhas obras, então eu não preciso fazer mais nada. Agora eu posso simplesmente focar em viver minha melhor vida agora, né? Ou pensar em resolver os meus problemas agora. E aí acaba nesse egoísmo que esquece que nós não podemos amar a Deus a quem não vemos se não amamos o próximo a quem vemos. Que nós não podemos... uma prova de que nós experimentamos o perdão do Senhor é quando nós temos perdão para oferecer para aqueles que nos ferem. Mas se a gente não consegue estar em contato com os outros, isso já mostra que tem algo aí que nós precisamos avaliar, né? Boa, isso aí. Graça barata, né? A famosa graça barata, né? Exato. Mas é difícil, então, eu diria, a ideia do porco-espinho, é difícil pela mentalidade consumista que nós temos na igreja, é difícil porque nós tivemos modelos errados, G12, Nossa. MDA, a ideia do discipulado do mestre mandou, né? Tipo, meu discipulador, meu pai espiritual, aí o cara manda tudo na sua vida, com quem você casa, o que você usa, que roupa você veste, onde você estuda, onde você trabalha. Isso é loucura, isso nunca foi bíblico. Exato. Isso nunca foi bíblico. E esses modelos que foram totalmente deturpados, discipulado, meio que afetou uma geração que veio debaixo disso. Traumatizou, né? Não tem como negar. Traumatizou. Eu acho que é mais por isso mesmo. Sim. Acho que seriam essas questões que eu diria... Tem uma certa dificuldade aí quando a gente fala de discipulado. Eu acho que a ideia do sacrifício, a falta de disposição para se sacrificar e sair da zona do conforto, está muito atrelada a um outro problema que eu acho que vale a pena a gente encaixar aqui, que é a da suposta falta de tempo. Né? Eu não tenho tempo. Só que essa, na verdade, é a frase de todo mundo, né? Você conversa com alguém, você chega, e aí, meu irmão, tudo bem? Ele, tudo bem, só na correria. Já faz parte da resposta, já tá meio que implícito ali, é quase pleonasmo ali, é repetição desnecessária você falar que tá na correria. Porque todo mundo tá na correria, todo mundo tem muita coisa. A questão é, em meio a essas muitas coisas, a essa correria, cadê a disposição para abrir mão do seu conforto e do seu descanso em alguns momentos, ainda que o descanso seja importante, mas abrir mão do seu descanso em alguns momentos, para se sacrificar e amar o próximo, e ajudar o próximo, inclusive, a ter menos correria ou saber lidar melhor com as correrias dele, né? A saber lidar melhor com a vida, inclusive a discipular e cuidar do próximo, para que em meio à correria dele, ele saiba priorizar o relacionamento com o Senhor e com uma igreja saudável, né?
Então eu acho que essa questão do tempo, pelo menos aqui na igreja, eu estou aqui em Jundiaí, né, você está em São José, e são duas igrejas aqui no estado de São Paulo, onde a cultura do trabalho workaholic ali é muito grande, as pessoas vivem sem conseguir parar, né? Eu vejo muito isso na minha igreja. Você vê esse problema também na sua, dessa suposta alegação de falta de tempo para cuidar dos outros? Sim, sim. E eu acho que essa dificuldade que a gente tem aí, talvez em remir o nosso tempo, né, aproveitar melhor cada oportunidade, eu acho que está muito ligado às nossas prioridades, com certeza, e uma dificuldade que a gente tem de alinhar a nossa vida às prioridades bíblicas, aquilo que para Deus é extremamente importante. A gente não está dizendo que o cara vai abandonar o estudo, vai abandonar o trabalho e vai se dedicar somente a isso. Mas parece que às vezes as prioridades bíblicas de fato não estão na nossa agenda. Acho que muito da nossa agenda cheia, né, desse, cara, eu tô muito corrido, eu tenho várias mensagens, desculpa porque eu não consegui te responder, estou te respondendo aqui 3 dias depois, tal, que a gente vive falando. Isso está muito ligado à nossa identidade. A gente coloca a nossa identidade nos nossos afazeres. Sim. E se eu tenho uma agenda cheia, se eu tenho um WhatsApp que está bombando, quão importante eu sou. Pessoas precisam de mim, olha o meu valor. Né? E a gente se sente bem, quando você olha para um calendário do Google ou para o seu celular e está lotado de notificação. Tenta ficar um dia sem ter uma notificação. Você vai ficar doido. É bonito dizer que está ocupado, né? É bonito, né? Quer dizer, eu sou um cara trabalhador. Faz bem pro coração que está carente. Né? O coração que depende disso para sua satisfação, né? Isso engole a gente na rotina. Isso engole a gente. É verdade. Mas assim, ainda que esse problema seja muito importante, aí já marcaríamos um outro podcast, né? Vale a pena, inclusive, a gente tentar marcar mais para frente para a gente falar sobre essa questão da importância de administrar melhor o tempo, a priorizar o que é prioridade, né? Que eu vejo muito que não é até mesmo uma questão de, assim, as pessoas olham para a agenda e faz o discipulado, o cuidar dos outros é um acessório. Se sobrar tempo e eu tiver energia ainda, aí eu faço. Não é uma coisa que eu coloco como vital e aí eu vou encaixar na minha rotina em algum momento, né? Mas, enfim, estamos ligados a um outro problema bem grande que a gente tem que tratar. Mas vamos voltar ao discipulado. A gente já falou um pouco aqui da definição, da importância, dos problemas que às vezes impedem que ele se desenvolva, né? Agora vamos falar de forma mais positiva. Como fazer o discipulado, né? A gente está falando das dificuldades, agora como encaixar então o discipulado na vida do cristão, na igreja? Como é que tem sido aí, por exemplo, a sua experiência aí na igreja? Como é que a gente pode discipular? Boa, deixa eu pegar a definição do Dever sobre discipulado. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Tá na página... Deixa eu ver aqui, peraí. Porque daí acho que ele... Aqui, ó, página 15 do livro, ele vai dizer o que é discipulado. É exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então, é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, página 15, lá no penúltimo parágrafo. De modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então, de modo pessoal, como que eu exerço o discipulado? Como que é discipular? Você vai exercer uma boa influência espiritual sobre alguém. O espiritual aqui é importante, porque a gente vive influenciando todo mundo que está à nossa volta, como nós falamos, para o bem ou para o mal. Só que existe uma intencionalidade da gente trazer conversas espirituais. Quando a gente fala conversas espirituais, é trazer verdades bíblicas para as nossas conversas, porque nos falta isso. Então, discipulado não é só tipo, eu tô no futebol com o cara e a gente tá lá jogando bola junto, e a gente só fala de futebol. Não, é bacana, ele tá vendo como você se porta no futebol, ele tá vendo o seu exemplo, isso tudo é importante. Mas em algum momento, essas conversas precisam vir à tona. Cara, como é que tá a sua caminhada com Deus? Que livro que você tem lido ultimamente? O que mais tem chamado a atenção na pessoa de Cristo nesses últimos dias? Onde tem crescido sua admiração pelo Senhor nesses dias, né?
são perguntas que ajudam a gente a trazer, olha, você não sabe o que eu li hoje na minha devocional, e olha como foi bom, tal. Isso vai ajudando a gente a afiar um ao outro. Então, em primeiro lugar é isso, são conversas espirituais para formar a espiritualidade da pessoa, de modo deliberado, né? Então exige, como nós estávamos falando, uma intencionalidade. Eu preciso me programar por isso. Lá em casa a gente brinca que é vencer a preguiça social. É verdade. Na nossa época, então, rapaz, é muito forte isso, hein? E todo mundo tem preguiça social. Eu tenho preguiça social como pastor. Às vezes eu não quero estar na igreja. Uhum. Eu venho por obediência ao Senhor e saio renovado. É verdade, mas é bem isso. E tem vezes que seu coração está ali desejoso para esse ambiente, né? Sim. Mas é isso, é o pecado em nós. Uhum. Mas é de modo deliberado. Se é de modo deliberado, então eu preciso abrir minha agenda para pessoas durante a semana. Uhum. Eu preciso ter lá algum almoço com alguém, algum café com alguém. Eu preciso ver gente durante a semana. Não tem como, isso não vai acontecer sozinho. É isso que o Dever está dizendo. Sim. Na igreja. Então eu vou chegar antes do culto começar. Eu vou me programar para estar lá meia hora antes para tomar café com alguém. Sentar do lado de pessoas, né, não só nos mesmos lugares, mas de pessoas novas. Terminou o culto, eu vou me esforçar, vou deixar meus amigos de lado, eles não vão perder a amizade comigo. E eu vou então procurar essas pessoas que estão sozinhas, eu vou gastar um tempinho com elas no final do culto. Isso é ser intencional no discipulado. Né? Não é, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Então deve falar de modo intencional, deliberado. De forma que a pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então, o discipulado não é a pessoa se vestir como você veste, falar como você fala, ter os mesmos hobbies que você tem. Não é eu formar ministiagos nesse sentido. Sim. Mas o que eu quero é que essa pessoa se pareça com Cristo, com a personalidade que ela tem, com o jeito que ela tem, com a vida que ela tem, como Cristo pode ser formado nela e através dela, né? Então isso também foge muito de outros modelos, G12, MDA e etc. que nós tivemos, que era muito tipo, todo mundo igual, né? Ou aquelas igrejas que o pastor fala e todo mundo fala igual, se veste igual, tem o mesmo jeitão. Exato. Eu acho que eu não estou querendo formar pessoas semelhantes a mim, né? Eu quero formar pessoas semelhantes a Cristo, e para isso é nada melhor do que a palavra de Deus para formar Cristo em nós. Né? Perfeito. Então é isso, acho que de modo pessoal. Saor, com relação à igreja, eu acho que a gente também pode, aí voltando à estrutura, organizar ministérios de tal modo que promovam o discipulado. Né? Isso a gente pensou já há anos aqui na igreja, em alguns desses ministérios que tem ajudado, acho que tem ido bem. Então, por exemplo, homens e mulheres, antes era um encontro das mulheres uma vez por mês, e acontecia um encontrão, e ali estava o sucesso do Ministério das Mulheres. Nossa, 100 mulheres participaram, 80 mulheres ou mais, né? E isso, o que eu percebia com a liderança era assim, se enchesse, elas ficavam felizes, nossa, batemos a meta, né? Olha quantas mulheres. E se num sábado lá do evento deu alguma eventualidade e ficou vazio, elas murchavam, elas ficavam frustradas, como se tivessem feito coisas erradas, né? Mas não, inúmeras coisas acontecem num dia que vai ter evento, vai ter um encontro. E a gente começou com as mulheres em primeiro lugar a mudar o foco delas. Olha, o foco não é o encontro, o grande encontro. O foco é quantas mulheres da igreja estão sendo discipuladas. Então a gente começou a quebrar esse grande encontro em várias líderes, vários estudos acontecendo durante a semana, em diferentes dias da semana. E agora tem vários grupos de mulheres, né, que vão se encontrando durante os dias e manteve o grande encontro. Mas o alvo do ministério, o sucesso do ministério foi quantas mulheres são discipuladas. E a gente viu que agora a igreja se envolveu já há muitos anos de modo orgânico, né, no discipulado durante a semana, mesmo se no grande encontro lá vai dar 100 ou 50, para nós é indiferente, porque o foco mudou. Ministério dos Homens, mesma coisa. E a gente vem repercutindo isso nos ministérios. Então eu acho que como igreja, nós também podemos criar estruturas que promovam o discipulado e não eventos, né? E eu acho que a gente vai ajudar a igreja a entrar nessa vida de se envolver com pessoas nessa estrutura. Perfeito, perfeito. Aqui a gente tem que comentar em duas partes, porque tem os dois modelos aí que podem se somar e se ajudar, né? Mas falando primeiro sobre alguns apontamentos que você fez sobre esse discipulado mais orgânico.
que não deixa de ser intencional, mas que não depende de eventos formais da igreja, né? É interessante como essa intencionalidade numa época de correria exige muitas vezes esse tipo de compromisso de realmente dizer, olha, tá aqui minha agenda, tá separado aqui um dia para pessoas, um horário para pessoas. Falando da minha experiência, como eu tenho que cuidar da igreja, também trabalho aqui apresentando os podcasts da Vida Nova, tem alguns outros trabalhos que eu faço, eu tenho que realmente fechar a minha agenda para tempo com pessoas. Então, toda semana eu tenho pelo menos 3 blocos que eu separo ali que tipo, esses blocos aqui eu vou me envolver com alguém da igreja. Fora os outros contatos que a gente tem no culto, fora os outros contatos que a gente tem no PG, mas eu vou tentar separar aqui. Na minha agenda cabem esses 3 no momento, né? Outra época pode não caber. De outra pessoa pode ser outros dias, mas essa intencionalidade de você avaliar como eu posso me organizar para ter tempo com outras pessoas, isso é muito interessante, porque soluciona um dos grandes problemas que nós levantamos, que é essa falta de tempo para cuidar, né? Para discipular. E isso me chama a atenção aqui já no que você falou. O que é que você acha? Você acha que é algo viável, algo válido? A gente, por exemplo, recomendar para quem está nos ouvindo aqui, quer começar a discipular mais, tentar separar realmente o tempo na agenda e dizer, sexta-feira à noite é tempo com pessoas. Ou, ainda que a gente tenha preguiça social, né? Mas você acha que é algo válido? Com certeza. E acho que você é um cara indicado, Saor, inclusive, para nos ajudar com isso. Né? É isso. Nosso público aqui, nossos ouvintes não sabem, mas o Saor é um cara extremamente organizado com a agenda pessoal dele. Eu mesmo, algumas vezes já pedi ajuda para o Saor de como melhor organizar minha agenda. É isso. Porque ele é um cara que você já tem pensado nisso há um tempo, né, Saor? Você já tem lido, acho que até escrito algumas coisas a respeito. Sim. E você tem feito um ótimo trabalho com a sua agenda semanal aí de como no domingo, se eu não me engano, você tira já programa toda a sua semana. Sim. E como você fecha a sua agenda por blocos, tarefa, atividade física, enfim. E eu acho que a dica que você está dando é extremamente válida, preciosa, né? No meu contexto, o que eu tento fazer é almoço. Legal. Como eu sei que eu já vou ter que parar nesse período do almoço das minhas atividades corriqueiras aqui do dia a dia, então pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu tento almoçar com alguém que eu poderia fazer um convite, a gente se encontrar num restaurante, alguma coisa, ou aqui do lado da igreja num restaurante, e a gente acabar comendo junto, né? Sim. Como pastor, você sabe, nós temos já muito contato com gente, porque o aconselhamento, que não é só discipulado, né? É mais do que isso. Mas o aconselhamento ele já acontece na nossa agenda. A gente já tem também uma agenda, no meu caso, eu tenho 2 agendas, né? Uma de aconselhamento e uma de discipulado, que essa ideia é mais formal mesmo. Então, eu tenho atendimentos de discipulado aqui e tenho atendimentos de aconselhamento. Que legal, cara. Né? Mas fora isso, eu acho que no que eu tenho conseguido encaixar na minha agenda é esse período, às vezes, do almoço, que eu ligo para um e falo, cara, posso almoçar com você? Deixa eu bater um papo com você, e a gente acaba sabendo onde um outro tá e a gente vai seguindo a vida assim, né? Não, isso é muito legal. Desculpa te cortar, mas acho que também uma diferenciação entre discipulado e aconselhamento. A ideia não é minha, mas a ilustração foi muito boa e eu tenho usado. É do Karnal, não, a ideia né? Não. É mais piedosa. Tá bom. Não, é do carro, né? O discipulado é o carro precisando da gasolina para ele continuar andando sempre. Você vai botando gasolina, isso é discipulado. E aconselhamento é a oficina mecânica quando o carro quebra. Né? Olha. Então, aconselhamento é aquilo, é o mecânico consertando o carro, são os problemas maiores normalmente, que já vem ali, exige normalmente mais sabedoria pastoral, casos que às vezes os membros da igreja não conseguem lidar, isso está mais voltado ao aconselhamento. E o discipulado é esse do dia a dia, é você parando no posto de gasolina, enchendo o seu tanque, né, para seguir a viagem aí na caminhada cristã. Gostei e acho que nós, pastores, vale a pena manter na agenda esses 2 encontros, né? Sim. Não, com certeza. E saber dar alta, acho que é outra coisa. Quando que eu dou alta? Quando que a gente chega e fala, cara, chega, agora você vai caminhar com outro, já lemos um livro juntos aqui, acho que comigo já deu,
vai ouvir de outro, vai caminhar perto de outra pessoa. Acho que faz bem também. Sim. Né? Não deixar a pessoa dependente da gente. Concordo, eu acho que inclusive isso ajuda a não fazer a pessoa se parecer com a gente, né? Mas se parecer com Cristo. Porque ela teve contato com a gente enquanto nós tentávamos estimulá-la a parecer mais com Cristo, mas ela vai ter contato com outros cristãos com suas próprias peculiaridades que vão apontar para Cristo também. E eu queria trazer de novo à tona essa ênfase que faz parte da definição do Dever que você destacou, da intencionalidade de conversas espirituais que apontam para se parecer com Cristo. Eu acho que uma grande questão aqui é que a gente precisa refletir, inclusive, sobre as dicotomias, as divisões que nós fazemos entre a nossa vida com Deus e as nossas outras atividades. Porque parece que muito ainda está presente nas igrejas e para os cristãos aquela ideia do tipo, quando eu vou jogar bola, eu estou jogando bola. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Quando eu estou na academia, eu estou na academia. E quando eu estou na igreja, eu estou sendo crente. Mas é lembrar que enquanto você está na academia, enquanto você está jogando bola, enquanto você está trabalhando, você é um cristão, você não deixa de ser cristão em nenhum desses momentos, isso faz parte da sua essência, cheio do Espírito, e se a gente está cheio do Espírito e está sempre sendo cristão, naturalmente, enquanto jogamos bola, enquanto malhamos, enquanto estamos trabalhando, nós vamos, de alguma forma, apontar para Cristo, né? Ainda que seja sempre importante ter a intencionalidade para não deixarmos passar, mas naturalmente também vai fluir essa importância de apontar para Cristo. Você concorda com isso? Plenamente. Eu acrescentaria pelo menos então 2 ideias aí. O Van Hooser tem um livro chamado Discipulado para a Glória de Deus. E se eu não me engano ele vai falar que o trabalho do pastor é o trabalho do oftalmo, de você ajustar as lentes da sua igreja com a cosmovisão cristã. No caso dele com as doutrinas bíblicas, né, que ele bate muito forte na ideia da doutrina, o drama da doutrina, etc. Mas é o trabalho de você ajustar a visão das pessoas para que elas enxerguem toda a realidade a partir de uma cosmovisão bíblica. Então, sim, nós estamos vendo um filme, estamos lá no cinema. Cara, por que não começar a falar daquele filme, das verdades que estão ali, a antítese que a gente tem que fazer com a cultura ou com as ideias do filme, ou o que tem de belo, o que tem de bom, né? Os transcendentais clássicos que a gente fala. Sim. Então, sim, você começa a ver toda a realidade, seja o jogo de futebol, comer um sanduíche, enfim, onde você está ouvindo música, né? E a gente começa a ajustar as lentes uns dos outros com uma cosmovisão bíblica. A gente passa a enxergar o mundo pelas lentes divinas. E isso é discipulado. Sim. Não necessariamente eu abri, agora para aqui comigo, né, vamos fazer aqui a tarefa de casa, abre aí no versículo tal. Perfeito. Podemos também, sim, mas não desperdiçar esses encontros orgânicos e ajustar as lentes uns dos outros para pensarmos biblicamente. Isso também é discipulado. Acho que essa é a primeira ideia quanto a isso. A segunda ideia do discipulado é a imitatio, a ideia da imitação. Sim. E é o que você falou, por exemplo, tô lá jogando bola, né? E a pessoa vê o meu exemplo que eu dou, que é muito difícil dar exemplo, né? Na escola, eu falo que o futebol é a escola do caráter, revela o melhor e o pior da gente. É complicado. Mas o cara tá lá jogando bola na igreja com você e ele vê como você reage, como você fica frustrado, mas de modo ainda piedoso, né? Quando você perde, como você lida bem com os conflitos. Isso forma também. Sim, sim. A gente está dando o exemplo do futebol, mas há tantos outros exemplos. O basquete com certeza é um exemplo melhor, né? Porque é um esporte melhor, então... O pior que eu não estou muito acompanhado aqui, não. Se você gosta mais de basquete e futebol, por favor, deixa aí nos comentários, tá? Para eu saber. Mas acho que essas 2 ideias, muito do discipulado sim tem a ver com cosmovisão cristã. Então essa ideia de modo deliberado, conversas espirituais, não é simplesmente abrir a Bíblia e fazer uma tarefa bíblica, mas é trazer verdades bíblicas em todos os momentos e ajustar a nossa realidade à realidade bíblica. E também a ideia da imitação. Perfeito. Né? Eu nunca esqueço a minha filha Helena quando era pequena e... ela sabe, né? Eu sempre falava com ela que ela não pode bater no papai, ela não pode chutar o papai, né? E aí um dia eu entrei no elevador com a Raquel e com a Helena e eu brinquei de dar um chute assim, com o meu pé na perna da Kel. Fui brincar com a minha esposa, né? No elevador, falei, vem pra cá, tal, e pra Helena ver, né?
a Helena automaticamente veio e fez a mesma coisa em mim. Olha aí. E a minha primeira reação ali foi, Helena, não pode chutar o papai. Mas aí eu parei e falei assim, não, mas espera aí, cara, eu não ensino somente na retórica, né? Eu não ensino somente na transfusão de conhecimento. Só naquele do faça o que eu não faço. Como é? Eu esqueci agora. Eita, que travou. É o do faço o que eu faço. Como é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu nem lembro exatamente, mas é isso aí. Saiu errado agora, mas você me ajudou aqui. É isso aí. É isso aí. E é isso, porque o discipulado não é só a ideia gnóstica da transfusão do conhecimento, de mentes iluminadas, né? Mas é a ideia de que as minhas ações estão ensinando constantemente aqueles que me veem. Então, a sua fala é muito boa, porque esses encontros não podem ser desperdiçados, né? Nossa rede de amigos, nossa rede familiar, tudo está rolando ali, discipulado, e a gente precisa aproveitar esses momentos. Perfeito. O último detalhe que eu queria comentar antes da gente falar um pouco do mais formal, e já caminhando aqui para o fim também, né? Por causa do nosso formato aqui do podcast. Mas é sobre a questão da preguiça social. Eu tenho um meme que eu acho muito bom, um Reels que eu vi uma vez, que é do cara, manda mensagem pros amigos, e aí, vamos sair hoje? Aí passa 2 minutos, tá o cara lá no sofá. Aí vai para outro canto e tal. Aquela depressão, assim, 2 minutos depois que chamou, ele já tá meio depressivo, porque parece que a gente tá tão cansado, sei lá, emocionalmente na correria da vida, que a gente chama alguém para sair, logo depois a gente putz, era pra ter chamado, era melhor ter ficado em casa descansando. E às vezes... Isso acontece comigo, eu imagino que deve acontecer com você também em algumas ocasiões, mas é como você falou, muitas vezes a gente não está com tanta vontade de ir à igreja, a gente não está com tanta vontade de participar de um PG, a gente não está com tanta vontade de se encontrar com a pessoa, mas a minha experiência, pelo menos, é de muitas pessoas com quem eu tenho convivido, a gente tem essa preguiça social no início, mas quando a gente se encontra com as pessoas para ter esses momentos juntos, principalmente quando é um momento junto para pensar a respeito do Senhor e tudo mais, a gente se revigora. Então a gente chega cansado, a gente chega meio, meu Deus, porque eu vim, mas a gente se revigora. Tem sido assim comigo em alguns momentos no PG ou em alguns encontros com as pessoas. E eu acho que isso é algo que a gente tem que lembrar também, né? Que a gente não deve deixar que a preguiça, seja ela de qualquer característica, de qualquer forma, nos impeça de fazer o que é bom para a glória de Deus, como, por exemplo, é o discipulado e essa comunhão que a gente pode destacar. Agora, uma outra coisa para a gente caminhar aqui para o fim, Guerra, que eu queria trazer é sobre essa parte mais formal. A gente falou bastante sobre a informalidade do discipulado, porque é muito importante destacarmos isso para as pessoas lembrarem que elas podem discipular de forma intencional no dia a dia, sem precisar que a igreja tenha eventos, né? Ninguém deve estar ouvindo a gente aí pensando, mas eu não faço discipulado porque minha igreja não tem um ministério de discipulado. A gente quis enfatizar que esse não é o caminho. Mas existe também aquela coisa mais formal. E para a gente caminhar para o fim aqui, tem 2 questões da mais formal que eu queria falar com você. Uma é quando existe a mescla do discipulado orgânico com o formal, ou, melhor dizendo, esse discipulado que você chama alguém para si, mesmo que a igreja não tenha um ministério, mas você coloca coisas formais ali. Por exemplo, eu vou encontrar uma pessoa da igreja e eu vou estudar algo. Que materiais podem ser úteis para isso? Porque a gente enfatizou 1000 vezes que não é só isso que é discipulado, mas isso também é. Então, o que pode ser usado nesses momentos, Guerra? O que é que você recomenda para quem quer fazer algo formal? Além do orgânico, quer estudar algo com alguém, quais materiais podem ser úteis para se usar num discipulado? Eu acho que é ótima pergunta. E eu vivo pensando nisso, Saur, quando eu tenho que discipular alguém. Né? O que eu vou usar? Essa é a minha pergunta sempre. Acho que o primeiro princípio a ser lembrado é cada caso um caso. Legal. Eu tenho que saber onde o cara tá na caminhada dele e o que ele está precisando nesse momento. Acho que é muito ruim quando eu chego com algo muito aleatório, que está desconectado com a realidade dele, ou da capacidade dele, inclusive, também de compreender, né, o assunto, porque eu gosto disso, eu quero botar isso pro cara, mas não é ele não está ali, eu não estou servindo ele bem assim, né? Então, acho que a primeira coisa, quando você vai discipular alguém, o que a pessoa está precisando? Quais têm sido as lutas dela nesse momento que você pode indicar, então, um bom livro? Perfeito. Eu gosto de começar pela base. A base é sempre o Evangelho. Um livro que a gente tem usado aqui na igreja, para discipulado, é o Verdadeiro Evangelho de Paul Washer. Sim, eu tenho ele aqui, inclusive, né? A gente usa ele para dar aqui para o pessoal, tudo. Então, eu sempre entrego e eu
para atiçar a pessoa, eu falo assim, ó, eu vou te dar, e a gente só vai se encontrar, cara, no próximo encontro, quando você tiver lido o livro. Enquanto você não lê, a gente não encontra, né? Eita. E a pessoa sai com aquela pulga na orelha, porque ela fala, cara, eu quero encontrar, então você vai ler. E ela vai ler rápido o livro, é um livrinho fino, mas eu começo pelo Evangelho, para tentar, pelo menos colocar a gente na mesma página com relação ao Evangelho, né? Seja membro da igreja, seja incrédulo, Evangelho. E depois eu sigo de acordo com a necessidade da pessoa. Ultimamente, com cristãos que estão querendo crescer em conhecimento bíblico, está precisando de ajudas, que é um discipulado mais ou menos nisso, tem 2 caminhos. Eu gosto, às vezes, de usar confissões de fé, Legal. Seja 1689, seja Westminster, já usei algumas vezes, não todas as perguntas, mas seleciono algumas principais e sigo. Um livro que eu acho muito legal, esse tenho usado recentemente num rapaz que eu estou discipulando aqui, que é Doutrinas Cristãs, Martyn Lloyd-Jones, volumes 1, 2 e 3. Olha. Se eu não me engano, não é Doutrinas, a série chama Doutrinas Cristãs, mas o primeiro livro é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, Sim. de Martyn Lloyd-Jones. Por quê? Porque é uma teologia sistemática do Lloyd-Jones, mas bem resumida, bem pastoral. Então ele pregando, né? Ele começa pregando nas sextas-feiras à noite essas doutrinas numa sala pequena em Westminster, e de repente isso superlota e ele vai para a principal capela. Então, sextas-feiras à noite, lotada de jovens, ouvindo doutrinas da boca de Lloyd-Jones. Então, assim, as aplicações que ele faz ali nesses livros, nos 3 livros, são fantásticas para a vida cristã. Esse é o livro que eu gosto de usar, os 3 tomos, para ajudar pessoas a crescerem em doutrinas bíblicas, né? Normalmente é isso que eu faço. E aí, dependendo do caso, tive uma mulher aqui na igreja que ela queria, ela flertou um pouco com uma visão mais progressista, inclusive uma viés política seguindo esse caminho, e ela queria, tem algum livro sobre o tema que eu posso ler? Aí fui ler com ela sobre cristianismo e liberalismo, sobre evangelho e progressismo. Aí você vai de acordo com a necessidade da pessoa, né? Mas normalmente evangelho e doutrinas é o que eu sigo aqui para formar cristãos à imagem de Cristo. Perfeito, muito bom. Até porque a partir das doutrinas nós vamos trazendo a prática na aplicação para o dia a dia, e o fato de você estar fazendo isso caso a caso já faz com que você escolha as principais doutrinas que vão ter aplicações para o dia a dia daquela pessoa, né? Perfeito. Muito legal. Perfeito. Então, para a gente terminar, Guerra, quais as dicas que você dá para o cristão, que está aí sozinho? Sozinho não, vamos dizer, ele está na igreja, espero que esteja, porque cristão deve estar numa igreja, mas ele está pensando, olha, minha igreja não tem ainda um ministério de discipulado e eu quero começar. Então a primeira pergunta é para essa pessoa, e a segunda é para a igreja, né? Para os pastores que estão ouvindo e querem implementar isso na igreja, de ensinar mais sobre discipulado e, de alguma forma, estimular a cultura do discipulado entre seus membros, os membros da igreja. Quais conselhos você daria para a gente caminhar aqui para o fim, para essas 2 pessoas? Perfeito. Leia sobre o assunto em primeiro lugar. Então, acho que a gente tem que começar aprendendo antes de sair fazendo, né? Pegue o livro da Vida Nova, do discipulado aqui do Dever, e também sugiro, Saur, junto com esse livro, o Membresia, também da Vida Nova, Sim. do Jonathan Leeman. Né? Também na mesma série, vai né? complementar a outra. Na mesma série, 9 marcas, e uma coisa vai complementar a outra. Então, gente, leia esse livro aqui, vai te ajudar muito, muito, muito a entender o tema, né? Discipulado, e como fazer. Ele é bem prático, como aplicar na vida da igreja, enfim, ele vai dar teoria para a prática de forma bem sucinta aqui no livro. Tenha bons modelos, em segundo lugar. Então, quem são esses pastores ou cristãos maduros que já fazem isso, que você talvez pode conversar e fazer perguntas? Quais são as igrejas que já fazem isso, já tem essa prática, tem uma cultura ali dentro do discipulado? E você pode fazer perguntas, né? O que vocês fazem? O que deu certo? O que deu errado? Né? Por que isso? Por que aquilo? Eu acho que ajuda bastante. E em terceiro lugar, vai para a prática.
Você não precisa ser o melhor discipulador, né? Eu não tenho a maturidade para discipular ainda. Se for esperar estar perfeito para discipular, nunca vai discipular, né? Não. Se envolva com pessoas, vai para a prática, faz o mínimo, né? Ore com alguém, tomou café, vamos orar junto. Vamos. Vamos ler um salmo e orar esse salmo juntos? Vamos ler um livro juntos? Vamos. Então tem várias possibilidades aí que a gente pode seguir, que todo cristão consegue fazer, né? Não tem um cristão que não consegue ler um livro junto, orar junto, ler um salmo junto, se encontrar, perguntar como é que você está, né? Talvez dar um conselho ali. Isso é discipulado, gente. É mais simples do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo vai custar tudo da gente. Acho que é por aí o caminho. Muito bom. Meu irmão, muito obrigado por esse tempo de conversa, foi muito bom. Ainda tinha outras questões que a gente poderia abordar, mas para o foco aqui do podcast a gente não vai entrar nisso. Quem quer aprender mais realmente, o livro Discipulado já vai ser uma ótima ajuda e os outros livros da série 9 Marcas. Mas, Guerra, eu queria te agradecer mais uma vez e lembrar, né? Vamos combinar outras conversas aqui para o podcast. Que Deus abençoe, meu irmão, e deixa aí suas últimas palavras nesse podcast para o pessoal. Minhas últimas palavras, senhor, quero deixar as palavras do apóstolo Paulo, se eu posso. Aí, claro. Sobre isso. Melhores do que as suas, né? Então melhor do que a minha, muito melhor. Mas é sobre o tema e acho que é um bom exemplo a ser seguido. Colossenses capítulo 1, versos 28 a 29. Este Cristo nós anunciamos a cada um, não a todos de púlpito somente, né? Mas este Cristo nós anunciamos a cada um, a cada indivíduo, advertindo a todos com toda a sabedoria, a fim de que apresentamos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo era um pastor de igreja, mas discipulava a cada um com sabedoria para cada caso, apresentando ou tendo como alvo apresentar essas pessoas a Cristo. Então é um trabalho que nunca termina. A gente vai fazer isso até quando o Senhor nos chamar para si. E ele termina dizendo que é com isso que ele agoniza, ele se esforça, dói nele, mas ele faz isso segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É muito o que você falou, Saur, e termino aqui. A gente vai sem vontade, a gente vai com a nossa agenda cheia, a gente vai às vezes porque tem que ir, mas quando você está ali com pessoas, né, deixando que o espinho dela seja o seu próprio espinho, na medida que você está sendo ferido, o poder de Cristo está operando tanto em mim quanto nela. O fato de eu orar por uma pessoa, eu sou renovado. O fato de eu lembrar as promessas da palavra de Deus para essa pessoa, essas promessas são minhas, estão falando ao meu coração. Na medida em que eu falo de Cristo para alguém, Cristo se torna maior, em primeiro lugar, para mim. E esse poder se torna agora para mim. Eu preciso discipular pessoas para o meu bem. Então, Paulo nos deixa esse grande exemplo. Eu queria encorajar todos que estão nos ouvindo a seguir esse caminho. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, Saúde e Vida Nova, por essa oportunidade. Amém, meu irmão. Nós que agradecemos. E é como dizem, né? A melhor forma de aprender é ensinar. Então, a melhor forma aí de ser discipulado também, discipulando, faz o que você disse, né? A gente vai se apoderando também cada vez mais dessa transformação que o Espírito opera em nós, à medida que nós somos usados como canais para também que ele opere nos outros e todos nós sejamos transformados à estatura do varão perfeito, para a glória de Deus. É isso aí que significa ser cristão, ser discípulo e discipular. Você gostou então dessa conversa? Quer aprender mais sobre como discipular? O livro Discipulado vai ser útil para você, independente de se você é pastor da igreja, de se você é um cristão que está ali sem um ministério específico, mas é membro de uma igreja. E se você ainda não é membro de uma igreja, então busque agora resolver isso, porque é importantíssimo para um cristão ser parte de uma igreja, prestar contas, ser abençoado, cuidar e ser cuidado. E esses livros da série 9 Marcas vão ajudar você a saber escolher uma igreja que seja saudável, onde você possa se tornar membro e congregar.
E se você gostou do formato do podcast, então assista aí as nossas outras dezenas de episódios, assista ou ouça na sua plataforma de podcast preferida e se inscreva para não perder nenhum dos novos episódios. Além disso, nos ajude deixando aí seu feedback, seu comentário e compartilhando com outras pessoas. É isso aí, até a próxima, valeu!